literária. Que normalmente nos fazem as melhores perguntas. O Lourenço Casarré até conta uma história interessante, né? Que sempre pergunta a ele, qual é a mensagem do livro? Eu disse, nenhuma. Não existe mensagem no livro. Eu esqueço essa história. Né? Agora, e o papel do escritor nesse processo todo? Né? Quer dizer, construir uma obra literária. Eu percebi nos seus textos uma certa preocupação didática também. Né? Uma certa preocupação didática, não aquele didatismo exagerado, mas quer dizer, quando o Lobo-Guará, que você fala, o JK, o Lobo-Guará, você dá uma visão do que é Brasília, né? O que é acrescentado no Brasil em figurinhas, mas isso é muito óbvio. Né? Mas no outro livro, do Jardim Encantado, por exemplo, que eu li, eu percebi sempre uma certa, não é uma tendência a querer dar lições de ecologia, mas sempre mostrar a importância dessa convivência com o jardim, o que de certa forma é um didatismo, né? Uhum. Quer dizer, qual a importância do escritor sobre isso, de até controlar um pouco essa tendência didática e ser mais Paulo Coelho, mais diversão mesmo, mais a literatura de entretenimento que está se discutindo hoje tanto. Eu acho que, no caso do Jardim, como eu te falei, as histórias partem de situações que eu vivenciei com as crianças. Então, o Jardim, o Felipe estava com 4 anos e meio, já estava na escola, estava estudando os bichos do jardim. E na turma dele, uma turma de 4 anos e meio, algumas crianças criaram o clube das crianças, das meninas do cabelo liso. Quem tem cabelo enrolado não entra. Então, aquilo foi uma coisa assim, eu falei, gente, 4 anos e meio, isso não é da criança, isso é pai em casa, tem que ter cabelo liso, tem que ter cabelo, né? E quando eu escrevi a história, eu não pensei nem em trabalhar a questão da diferença, porque assim, a minha visão, a minha mãe a vida inteira deu aula para excepcionais, trabalhou, né, a questão da diferença, então eu frequentava a escola, eu ia junto, eu nadava, então, assim, enfrentei preconceito, eu chamava as amigas para irem para a piscina, mas com os alunos que a minha mãe levava, de vez em quando minha mãe era professora de educação física, aí eu falava, mas vai entrar nessa mesma piscina, e aquilo me chocava, né? Então a questão da diferença, e eu falo, é muito engraçado, na escola a gente fala da diferença só citando a diferença. Disney fez um filme muito legal, o Nemo, que tem uma nadadeirinha menor, mas nenhum peixinho tem que nadar mais devagar para acompanhar o Nemo. Então, assim, foi também intuitiva a questão da Joaninha, que só tem uma pintinha, mas muito influenciada por essa questão que eu vivenciei com eles. E eu falei, gente, a história é a melhor maneira de você mostrar que é possível. Assim, hoje eu acho que o Brasil em Figurinhas JK não, porque realmente eu precisava mostrar um pouco dessa Brasília que a gente que está aqui conhece, e tanto o Franco, da Franco Editora, quanto o pessoal do editorial da Melhoramentos, me pediu, você não falaria um pouco da história da cidade, fazer uma coisa, juntar o seu lado de jornalista, né? Então, esses livros eu considero até... É literatura? Mas é uma literatura diferenciada. Até porque tem essa coisa mesmo de ensinar, de mostrar um pouco da história, né, de fazer um resgate histórico. Os outros livros, A Fada Emburrada também era aquela coisa assim, tem criança emburrada o tempo inteiro. Então, assim, era uma maneira de contar a história. O Jacaré já é outra coisa, né? O Jacaré é bem essa... Eu quis mostrar a riqueza, né? O Jacaré vive num açude no sertão do Ceará, então a riqueza da comida. Eu tenho um outro que são as fábulas regionais, que eu ressalto as coisas boas que cada lugar tem. Eu sou mineira, o próximo que deve sair é um que eu brinco com a questão de Minas Gerais, que é a história de um galo. E quando eu estava escrevendo o texto, eu falei, tinha um galo, a raposa, eu falei, gente, o galo e a raposa, é futebol, né? Então as coisas vão surgindo e eu tento dar essa... Quando eu terminei a história, eu falei, gente, isso aqui ficou a cara. Eu brinco com o Clube da Esquina, a raposa cria uma ONG para defender as galinhas no final da história, não porque ela é muito altruísta, não, é porque ela gostou do pão de queijo que o galo apresentou, eles frequentavam o Clube da Esquina, então eu fui brincando com essa coisa que permeou a minha infância, né? Folia de Reis, o som do Clube da Esquina... toda essa coisa. Então, acho que o texto... E o papel do escritor é fundamental em mostrar que livro não tem que ensinar. Ensina, né? Como a história da Joaninha. Acabou, as pessoas na escola adotam, esse livro trata da diferença. Eu não pensei nisso quando eu escrevi. Né? Eu pensei em dar um recado para aquela menina que estava chateada porque não podia entrar no clube do cabelo liso, né? E meu filho era apaixonado por ela exatamente porque ela tinha cachinho. Então, essa coisa assim de mostrar, olha, a gente é diferente, né? Agora,
Bom, e os próximos projetos? Você está escrevendo esse agora de Minas e tal. Tem um outro que vai trabalhar muito com música também, que você estava me falando. Eu estou lançando 3 agora, de uma vez, né? É o Façanha da Dona Aranha, que é um texto todo em verso, também, texto curto, sobre uma aranha que tece uma teia de poesia. Né? Então, assim, as ilustrações muito coloridas, né? Tem todo Esse eu estou lançando agora no Salão do Livro do Rio de Janeiro. Vou fazer um novo lançamento do JK lá, no Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil. Tem o Boi, que é esse que eu fiz primeiro a cantiga. Né? Eu compus a música juntando retalhos de cantigas. A história é uma história bem engraçada. E o projeto é o segundo da coleção, chama Livro e CD, Livro e Música. E a história é toda cantada. Né? Então, e eu fiz esse resgate também da cultura popular, né? Trazendo o Folguedo do Bumba Meu Boi. Esse chama-se História para Boi Casar e sai pela editora Peirópolis. Tem o Menino que Virou Fantoche, que foi o argumento do meu filho também, que é uma coisa bem... É o contrário do Pinóquio, como ele definiu, que ele falou assim, ele é apaixonado por teatro, por fantoche, e é um menino que encontra uma fada e pede para virar fantoche. E tem a quarta capa da Tatiana Belink, que me alegrou muito. Ela falou assim, esses meninos espivitados, né? Então, uma história completamente do imaginário da infância. Né? Tem o Galo, que é de Minas. Eu tenho alguns outros textos. E tem um romance infantil, que eu escrevi, são 40 capítulos, microcapítulos, para a criança criar o hábito da leitura de cabeceira. Né? Ou que o pai leia, porque são capítulos muito pequenos, um por noite, ou que a própria criança que acabou de se alfabetizar, que já tem um contato com o livro, possa ler e botar um marcador e criar essa relação com o livro, né? Mesmo em plena era digital, de botar um marcador e deixar para ler no dia seguinte, que chama-se Atrás do Olho Fechado, que vai sair pela Cáliz no começo de 2011. Quer dizer, os projetos estão andando aí, né? Quer dizer, muita coisa para fazer ainda, né? Muita coisa, e eu estou levando, assim, essa relação com a música, com a contação de história, me trouxe de volta. Eu cheguei a fazer quase 3 anos de artes cênicas e abandonei por causa do jornalismo. E estou fazendo um caminho inverso agora, né? Eu estou adaptando o Jacaré Bilé para um musical no teatro, e que a ideia é resgatar um pouco também da cultura nordestina, os cocos, os cantos de trabalho. Para isso eu estou lendo Mário de Andrade, estou ouvindo muito, né, o canto das lavadeiras. E a ideia é essa, levar para a criança esse universo que às vezes no dia a dia do digital, né, de MSN, computador, televisão, Wii, um monte de jogo, a criança vai perdendo essa relação mesmo. E todo mundo fala, mas você vai falar de Bumba Meu Boi para criança de 7 anos? E eles adoram. Né? Então, começa uma brincadeira, né? Porque eu fiz a cantiga, a história do boi que foge para casar com a vaca, e esse boi é um Bumba encantado, né? E eu falo um pouco. Aí tem esse lado didático, talvez? Talvez. Agora, é interessante o seguinte, eu percebo muito conversando com algumas pessoas que a história dessa era digital toda e tal, ela, de certa forma, melhorou muito a literatura, porque as pessoas, de certa forma, vai ter que ler para poder escrever, escreve seus blogs, seus não sei o que e tal, essas coisas todas. E, por outro lado, ainda há um fato curioso, porque essa relação com os videogames, por exemplo, o videogame conta uma história, então eles acabam se envolvendo com esse tipo de história, né? Quer dizer, você vê incompatibilidade entre esses dois? De maneira alguma. Eu confesso, eu sou uma analfabeta, quase analfabeta tecnológica. Eu apanho muito, eu tenho um blog, e eu apanho muito para conseguir aprender, e vou mexendo, vou tentando, às vezes, eu não dou conta, peço ajuda. E eu acho que desde a época do jornal, o cinema vai, né, o videogame, o videocassete vai acabar com o cinema, eu acho que é possível conviver, né? E acho que a internet é uma maravilha, né? É uma maravilha em todos os sentidos, de incentivar a leitura, né, de fazer com que as pessoas leiam, escrevam, né? Eu acho que o que precisa é não deixar de lado esse ritual também. Eu falei, eu cresci ouvindo histórias. Hoje, poucos pais, né, poucos adultos contam histórias. E, assim, a questão da roda de história entre adulto é uma coisa que precisa ser resgatada, porque é maravilhosa.
né? E as crianças participam. Então, assim, eu ouvi histórias de situações que meus tios viviam. E aquilo para a gente era uma fantasia. Né? Então, eu acho que tem espaço para o computador, tem espaço para o videogame e tem espaço para o livro. Né? O que não se pode é deixar de lado. E os autores têm que entender esse momento também. Né? Eu acho importante. Eu ainda não sei como, mas eu vou ficar muito feliz o dia que eu tiver um livro digitalizado. Né? Desde que que a gente não pode perder o rumo e achar que, olha, não, eu vou ficar aqui, adoro pegar livro, adoro sentir o cheiro do livro, mas eu acho muito bacana essa possibilidade de poder ler um livro num leitor digital. Maravilha. Alessandra, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigada a você pelo espaço, pela conversa agradável. Nossa literatura infantil, se não nasceu, pelo menos ganha vigor com os textos de Monteiro Lobato. A fórmula inventada por ele, reunindo ensinamentos em enredos bem construídos, até hoje preserva a atualidade e consequência. Foi, por exemplo, o modelo usado por Ruth Rocha e Ana Maria Machado para revigorar o gênero na década de 1970. A partir de então, a literatura ganhou cada vez mais mercado e qualidade. Valesca de Assis, já consagrada como autora de contos tensos, mas também líricos, resolveu escrever para crianças a partir das histórias que contava para os netos. Seu mais novo livro, Um Dia de Gato, lançado pela Libretos, preserva a força de um bom enredo em um texto onde se sobressai uma certa doçura, um certo lirismo. Numa casa moram os dois personagens, o gato, que sonha com a liberdade do cachorro, e o cachorro, que sonha com os privilégios do gato. Ladino, o gato convence seu amigo a trocar de lugar por um único dia, e daí decorrem todas as confusões. Uma história até simples, mas que ganha grandeza na prosa de sua autora. Valesca consegue dosar uma escrita precisa, com uma linguagem simplificada, ao nível das crianças, e isso sem cair na armadilha da mediocridade. Este novo boom da literatura infantil já gerou algumas consequências promissoras, mas que certamente a maior delas vem das crianças, que resolveram também escrever. Mateus Carvalho Brandão Cavalcante é um nome bem comprido para um menino de 11 anos assinar um livro de estreia. Mateus escreveu A Espermatolândia, lançado pela Tesauros, onde conta de maneira divertida as lições que aprendeu numa lição de educação sexual. Salienta-se no texto de Mateus a imaginação. Ele cria uma estrutura social dentro de uma comunidade de espermatozoides, a Espermatolândia. Daí parte para um enredo onde os personagens se preparam para a grande corrida da vida. É a resposta bem-humorada e divertida para a velha pergunta infantil: de onde eu vim? Mateus se revela, para não fugir do chavão, uma indiscutível promessa, sobretudo se conseguir juntar à imaginação fértil